Os enviados americanos Steve Witkoff e Jared Kushner chegaram hoje a Doha, no Catar, para tratar de negociações entre Estados Unidos e Irã, mas sem reunião de alto nível com Teherã, segundo o Catar, que media as conversas. Por enquanto, são tratativas técnicas, temas incluindo segurança regional, por exemplo. O Catar também revela que ainda não repassou ao Irã 6 bilhões de dólares em fundos congelados. Isso faz parte daquele memorando de entendimento assinado coisa de 2 semanas atrás, aonde os Estados Unidos, em tese, descongelariam fundos do Catar, fundos do Irã retidos no exterior, em troca de uma série de concessões, incluindo, por exemplo, inspeção de programa nuclear e abertura do Estreito de Hormuz. A visita acontece depois de novos ataques no final de semana. A gente foi cobrindo isso extensamente ontem e também em uma live onde eu fiz cobertura especial sobre o assunto no sábado. Tá tudo aqui no canal para quem quiser conferir. O pacto de 60 dias para que os dois lados encontrem uma trégua definitiva e reabram o Estreito de Hormuz está contando. Até agora, a coisa segue bastante frágil. Se a gente falava de Taiwan e China, o presidente taiwanês Lai Ching-te, ou William Lai, como se apresenta no Oriente, pediu que jovens militares resistam à espionagem chinesa e defendam a democracia da ilha. Ele fez o discurso numa academia militar que foi criada na Guerra Fria para opor, na época, o bloco comunista. Taiwan vem relatando um aumento de casos de espionagem da China dentro das Forças Armadas, o que, claro, ajudaria a gente a entender a lógica que vem das declarações do presidente do país. Lai cobrou os formandos que tivessem clareza para distinguir amigo de inimigo. Claro, Pequim considera a ilha parte do seu próprio território e nunca descartou tomá-la à força, uma coisa que se torna mais e mais premente. Xi Jinping chegou a jurar que isso aconteceria. Agora, a gente aguarda para ver se pode ou não ser outro ponto de ebulição geopolítico, uma coisa que sempre fica à beira de um conflito. Entretanto, num assunto complexo, isso aí se debate com picos de tensão, como que agora se vê no leste da Ásia. Com esse gancho, a União Europeia e a China criaram um novo canal de diálogo para tentar conter as tensões comerciais e o crescente rombo da Europa nas trocas com o país no comércio bilateral. Esse anúncio foi feito ontem, segunda-feira, depois de uma reunião em Bruxelas. Esse mecanismo vai tratar de 4 frentes, incluindo equilíbrio comercial e os controles de exportação. A União Europeia está reclamando pelo seguinte: um déficit de 1 bilhão de euros por dia com a China, que considera insustentável. A moda então pegou. Trump reclamava do mesmo tipo de assunto quando veio a proclamar as tarifas. O acordo sai em uma nova tentativa de aproximação. O chanceler chinês Wang Yi deve visitar 4 países nórdicos em julho, e Pequim também garantiu que não vai barrar o envio de terras raras à Europa. Outro contencioso conforme, com um bem tão crítico, a China tem praticamente o monopólio do refino e 44% das reservas. As imagens, enquanto isso, são fortes na África do Sul. Isso aí até me chamava a atenção pela manhã. Vamos lá, vamos conferir. Essas são as imagens, então, na África do Sul. Pujante os protestos que há ali. São marchas anti-imigração que tomaram várias cidades do país hoje, com foco de violência em meio à forte presença policial. As lojas fecharam, trabalhadores estrangeiros ficaram em casa temendo agressão. Manifestantes tinham dado um prazo final para que imigrantes sem documento, imigrantes ilegais, deixassem o país. Milhares de estrangeiros chegaram a fugir antes da data. Desde abril, pelo menos 5 pessoas morreram em meio aos protestos, com ataques a estrangeiros se repetindo na África do Sul desde 2008. Agora, são acusados de roubar empregos e aumentar o crime. Os imigrantes são cerca de 4% da população. Para se ver, é o tipo de relato que veio à tona no Reino Unido e nos Estados Unidos recentemente. Essa questão da pauta migratória tem se tornado premente em economias desenvolvidas. Aí se vê então na África do Sul. E não é tanto de se espantar, é um polo regional afinal de contas. Quando se fala, por exemplo, de Moçambique, Namíbia é outro esquema, porque lá também, em Windhoek, etc., existe um polo de desenvolvimento. Mas Suazilândia, Botsuana, por vezes pode-se falar de imigrantes partindo por ali. E claro, vindo de outras partes da África também. Caóticas as cenas na África do Sul. Essa é a mais chamativa, né? Aí o que? Parece um veículo, algum tipo de estrutura metálica queimando em meio aos protestos. Enquanto isso, atualização sobre a Venezuela. O sistema de saúde do país está sob forte pressão depois que 2 terremotos na semana passada, claro,
trouxeram efeitos catastróficos. A Organização Mundial de Saúde alerta hoje a respeito do assunto, com hospitais danificados e outros operando com falta de pessoal. São mais de 1.700 mortos e 5.000 feridos. Entretanto, o US Geological Survey, o Serviço Geológico dos Estados Unidos, que já havia antes publicado estimativas, falava em entre 10.000 e 100.000 pessoas mortas. Claro, isso era uma estimativa feita na origem, com base em concentração demográfica, impacto dos terremotos. A gente aguarda para ver na prática qual vai ser a contagem. Agora, pelo menos 1.700 mortos e 5.000 feridos, com pelo menos 3 centros de saúde muito danificados, superlotação, cenário calamitoso. Segundo a OMS, ainda existe o risco de surtos de doença, dengue, febre amarela, entre os desabrigados. Cenário horroroso, o que acontece ali na Venezuela, toda a solidariedade, e a gente já havia divulgado anteriormente também os serviços de caridade para quem quiser auxiliar o país irmão que, depois de 2 décadas de tragédia, um governo autoritário, tirânico, agora enfrenta, com o esvaziamento dos seus serviços de saúde. Após essas 2 décadas de má gestão, uma catástrofe natural que coloca o governo à prova.